Olá pessoal, Vinícius Anthony aqui falando do meu canal no YouTube. Muito bem-vindo a você que está aí assistindo esse vídeo. Hoje eu tirei o tema para falar sobre graduação nas artes marciais, né? Muita gente tem dúvida, muita gente pergunta sobre esse tema para mim. Inclusive muitas pessoas me perguntam como é que funciona o sistema de graduação na IAKJ. Se você não sabe, a IAKJ é a minha associação fundada e dirigida por mim, a International Association of Karate Jutsu, que hoje já tem representação em alguns países aí pelo mundo. A gente tem um desenvolvimento muito forte lá em Portugal, estamos começando um trabalho agora muito bacana na Polônia e também estabelecendo ali alguns alicerces na Espanha para fazer a coisa acontecer da maneira mais bacana possível, né? O objetivo da IAKJ é disseminar o Karatê, a arte marcial, mas voltado para um conceito muito mais profundo do que só o esporte de combate. A ideia da gente é fazer um resgate, e não só o resgate, a implementação também do Karatê, né? As pessoas têm um preconceito muito grande quando se trata de artes marciais, porque elas têm um conhecimento muito restrito, muito raso em relação ao surgimento e ao desenvolvimento das artes marciais. O Karatê, ele é uma modalidade de luta para nós ocidentais. Karatê é uma única palavra, para o oriental, para o japonês especificamente, o okinawano também, essa palavra foi desenvolvida ali, duas palavras, para demonstrar um estilo de uma maneira de lutar, né? Uma forma de combater. Tá? Durante muito tempo foi defesa pessoal, depois passou a ser um instrumento socioeducativo, que na verdade já tinha os seus objetivos propostos muito distante do combate realmente. Então o objetivo do Karatê durante muito tempo era servir como instrumento socioeducativo, tá? Ele servia mesmo para educar crianças, adolescentes, adultos também, para a doutrina e para encontrar ali um caminho de equilíbrio através da atividade física, da concentração, né, do fortalecimento do corpo, do espírito, do foco e aquela coisa toda que a gente já sabe, tá? Graduação nas artes marciais nunca existiram antes, né, do estabelecimento da Dai Nippon Butokokai, que é a grande casa das excelências marciais do Japão, que foi um órgão que foi criado no intuito de regimentar e regulamentar as artes marciais após o final da era Tokugawa, após o final dos shogunatos, né? Quando o Japão atravessou aí um período muito grande, conhecido como período Edo, de guerras civis. Era um feudo contra o outro, era o pau cantando o tempo todo, o pessoal brigava muito ali, disputando a hegemonia e o território. Quando isso por fim terminou, né, através do imperador Hirohito, que contratou lá o exército americano e conseguiu debelar essas como é que se diz, essas guerras civis, né? Essas coisas todas que aconteciam lá, a classe samurai e a prática das artes marciais ficou proibida. Só que, para não se perder todo esse acervo marcial, houve algumas reuniões entre os mestres e eles conseguiram aí salvaguardar muita coisa para a gente. Só que isso deveria ser muito bem regimentado e organizado. E para isso foi criado a Dai Nippon Butokokai, que é mais ou menos um ministério das artes marciais, tá? Então, dito isso, ali nesse ponto é que se instituiu as graduações. A Dai Nippon Butokokai, ela graduou, começou a distribuir graduações, né? E regimentar como é que a coisa teria que ser feita, tá? Bom, graduação, desde a sua origem, ela é através de um processo de meritocracia. Você precisa merecer a sua graduação e não pagar por ela, tá? O que acontece hoje no mundo é um processo financeiro, né? É um processo, é uma maneira do professor lá garantir o 13º e o 14º salário, uma vez que a maioria das academias fazem exames 2 vezes por ano, né? E agora, de nenhuma maneira isso é injusto nem é equivocado, mas tem todo um processo para isso acontecer. A graduação paga, ela é paga pelo aluno de base, o aluno que é faixa branca, vai para amarelinha, depois vai para laranja, verde, azul, roxa, marrom, preta. Esse cara tem que pagar para se graduar. Por que ele tem que pagar?
Porque ele está trabalhando com um profissional que está ali orientando ele e vai ser responsável pela verificação, pela validação daquilo que o aluno está aprendendo, né? Na ocasião do exame, sempre são alguns profissionais trabalhando, prestando o seu serviço, a sua expertise, para avaliar o aspirante ali à próxima faixa. Então, nada mais do que normal do que se pagar para isso. Agora, quando você pretende ser um professor, quando você pretende ser um mestre, quando você pretende fazer parte do Shihankai, você tem que estar acima do 4º Dan, segundo a Dai Nippon Butokokai. Você tem que ter avançado até o Yondan. A partir desse momento, você é considerado pela arte marcial um mestre. Esse processo ele é feito através de mérito e não através de pagamentos. Você precisa estar efetivamente, ininterruptamente, de maneira consistente, contribuindo para a arte marcial, trabalhando, pesquisando, treinando, desenvolvendo e contribuindo. Caso contrário, você não é graduado, você não pode pagar o que você quiser, que você não vai ser graduado. A graduação não vem através de pagamento, tá bom? É claro que a contribuição, ela diz respeito a todo um conjunto. Por exemplo, na IAKJ, nós seguimos essas diretrizes da Dai Nippon Butokokai. A gente segue esse sistema de meritocracia. Agora, um professor, para se graduar na IAKJ, ele vai ter que estar efetivamente registrado na IAKJ, trabalhando na IAKJ, tendo cursado o curso de formação de instrutores e contribuindo mensalmente para a IAKJ. E depois de decorrido o devido tempo de cada graduação, ele vai ser automaticamente graduado. Ele não vai ter que pagar para isso, né? Agora, entenda-se que contribuição, ela entra em todos os aspectos. Se você quer uma instituição, né, fidedigna, que promove eventos, seminários, cultura, treinamento, desenvolvimento, você quer ter esse respaldo de estar perto de uma associação como essa, de trabalhar com uma associação como essa, é claro que você tem que contribuir para que ela continue a existir, mas não é através do pagamento do exame de faixa que a associação vai fazer isso. Você vai contribuir através do seu trabalho, do seu estudo, do seu desenvolvimento e da sua contribuição. E claro, nada mais justo do que você ajudar financeiramente, assim como a gente ajuda, por exemplo, uma igreja, né? O fiel vai lá e dá uma ajuda para a igreja, não é obrigado a dar o dinheiro, mas ele gosta de ter a igreja dele lá, a instituição lá, a casa onde ele possa ir ali meditar, rezar um pouquinho, e ele sabe que aquilo ali precisa funcionar. Da mesma maneira, as instituições de artes marciais precisam funcionar. Agora, no meu entendimento, você pode treinar e ir até a faixa preta. A partir daí, o que tem que acontecer com você é exatamente a meritocracia. Para que você se torne um faixa preta segundo Dan, você tem que estar treinando ativamente, consistentemente, constantemente. Não basta simplesmente você resolveu voltar depois de alguns anos, treinou alguns meses, pagou o exame, foi lá e fez, passou, pronto, agora eu sou segundo Dan, aí vai terceiro, quarto, quinto. Às vezes vai ver um cara aí que é quinto Dan e não sabe absolutamente nada de arte marcial. Eu não estou sendo leviano, não. Eu estou falando absolutamente nada. O que ele sabe é aquele básico ali da academia que ele foi lá, recebeu cola, porque literalmente é isso que acontece. No exame de faixa, o que acontece? Você recebe todo o conteúdo que vai ser cobrado. Você não recebe o conteúdo total e tem que estudar esse conteúdo e lá você vai ser cobrado alguma coisa desse conteúdo, como é o sistema de qualquer tipo de prova. Você recebe o gabarito, você recebe o que você tem que fazer. Você tem que chutar Maigiri, Mawashigiri, com Gyakuzuki, com não sei o quê. Exatamente aquilo que cai no exame, você recebe bem antecipadamente para ir treinando e desenvolvendo.
Ora, que tipo de teste é esse, né? Então, quer dizer, o cara que está treinando efetivamente, o cara que está treinando consistentemente e que almeja se graduar nos DANs, almeja talvez um dia ser um mestre dentro do Karatê, considerado um mestre dentro do Karatê, esse cara, ele precisa ter o domínio técnico, ele precisa ter o domínio intelectual acerca da arte marcial. Primeiro ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer os fundamentos, ele precisa conhecer a aplicabilidade, ele tem que dominar as técnicas. Eu não domino, mas eu não tenho essa habilidade, não tem problema nenhum, você não vai além, você vai ficar ali, faixa preta, primeiro dan e ponto final. Agora, a Dai Nippon Butoh Kokai, pensando nisso, ela ainda criou graduações que dizem respeito à sua contribuição. Você pode ser um mestre pelo exemplo, um Renshi, você pode ser um mestre pela habilidade, um Kyoshi, enfim, você pode ser, tem várias determinações para o seu desempenho, porque nem todo mundo é habilidoso ao extremo para poder fazer todas as técnicas. Mas não é isso, não é disso que se trata, não é da habilidade em executar, e sim saber como executá-las. Então, esse é o processo da IAKJ, né? A IAKJ, ela tem esse processo, a gente adapta, né, toda essa situação de graduação por meritocracia, até porque é uma coisa em que eu acredito, e eu desenvolvi, depois de 40 anos aí de prática, ensino, estudo, desenvolvimento da arte marcial, eu criei um método de ensino de Karatê, um método o qual eu ensino através da IAKJ, um método onde o Karatê ele é muito mais voltado para a defesa pessoal e para o desenvolvimento do ser humano de forma holística, corpo, mente, espírito. Então, esse processo de graduação na IAKJ só funciona dessa maneira. A IAKJ, ela recebe os instrutores já graduados, já faixas pretas. E eles, através do tempo de contribuição, é que vão determinar se eles vão ser graduados além daquilo ou não. E aí, a partir do momento em que os instrutores estiverem trabalhando efetivamente, as turmas de Karatê Jutsu da IAKJ estiverem andando, aí sim as graduações das turmas de base, do aluno de base, vão começar a ser aferidas, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o teu like aí. Se não gostou, deixa o teu também um unlike, né? E bota o teu comentário aí que a gente vai trabalhando em mais vídeos. Coloca para mim aí o que você gostaria de me ouvir falar, Qual o tema que você gostaria de me ouvir falar e a gente vai desenvolvendo aí, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço para você. Os!